Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa revisão de direito empresarial, né? Hoje nós vamos revisar a parte de falências e recuperação judicial, tendo como base um estudo dirigido, certo? Então, vou compartilhar minha tela para quem ainda não tem o estudo dirigido em mãos, vou deixar as questões aqui e vou respondendo com vocês item a item, tudo bem? Lembrando, pessoal, que essas questões, elas são questões que englobam conceitos básicos, conceitos comuns sobre os temas recuperação judicial e falências, certo? Então, é um apanhado geral, é uma revisão básica, contém os itens aí elementares para a edificação do conhecimento relacionado a esses temas, né, de direito empresarial. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, rapidamente. Aí, a partir daqui, nós vamos fazendo a nossa revisão, certo? A partir desse estudo dirigido aqui que foi passado a vocês. Então, vamos lá. Pergunta de número 1, pessoal. Qual é o prazo que os credores possuem para se habilitar na recuperação judicial? E a segunda parte da pergunta. Esse prazo, ele começa a ser contado a partir de que momento? Gente, qual é o prazo que eles têm? Eles têm um prazo de 15 dias, correto? 15 dias é esse prazo. Beleza. A partir de quando que eu começo a contar esses 15 dias? Aí vocês vão lembrar daquele edital de habilitação. Lembrem-se que uma das consequências da concessão, né, ou da declaração de procedência do pedido de recuperação judicial, uma das consequências disso, é a publicação de um edital, correto? E esse edital serve para quê? Para habilitar os credores. O que significa essa habilitação, gente? Significa dizer credores interessados na recuperação judicial da empresa X se manifestem e se habilitem dentro do processo para que vocês passem a fazer parte do plano de recuperação judicial. Então, a partir da data dessa publicação, esses credores eles vão ter 15 dias para se habilitar. Certo? Onde que vocês encontram isso? Vou abrir aqui com vocês, ó, a Lei 11.101, de 2005, lembrando sempre que vocês devem pesquisar a Lei 101, a Lei 11.101 de 2005, com as alterações que foram trazidas em 2020, certo? Então, não esqueçam desse detalhe. Tenho em mente a legislação que alterou a 11.101 foi a Lei 14.112 de 2020. Então, sempre verifiquem a legislação com suas devidas atualizações. Esse item, nós vimos aí na primeira pergunta, vocês conseguem encontrar no artigo 7º. No artigo 7º, aqui, ó, da lei. Vejam bem. Aqui, ó, onde eu marquei para vocês. Certo? O artigo 7º vai falar sobre a verificação das habilitações de crédito e vejam bem o que o parágrafo 1º nos traz. Publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1º, ou no parágrafo único do artigo 99 dessa lei, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Então, o prazo que nós temos aí é de 15 dias, a contar da publicação editalícia. É uma das consequências do deferimento do pedido de recuperação judicial que vai ser dado aí pelo juiz. Belezinha, pessoal? Vamos para a questão de número 2, respondida a questão de número 1. 2. Quais são as empresas não alcançadas pela lei 11.101 de 2005, ficou faltando um umzinho aqui, né? Vamos acrescentar. Quais são as empresas? Pessoal, lembrando que a lei de recuperação judicial e falência, ela não será aplicável a todas as empresas, certo? Nós temos exceções. Essa lei não se aplica, por exemplo, à administração pública, não se aplica a empresas públicas, não se aplica aos entes da administração pública. A Caixa Econômica Federal não está englobada, não é abrangida pela lei.
Petrobras não é abrangida pela lei. Seguradoras não são abrangidas pela lei. Agências financeiras também não. Onde que nós encontramos isso? Vamos abrir a lei de novo? Vamos voltar lá para o princípio da lei e vejam aqui o artigo 2º, olha só. Essa lei não se aplica a, inciso 1º, empresa pública e sociedade de economia mista. Inciso 2º, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras legalmente equiparadas às anteriores. Então, lembrem-se, questão de número 2, artigo 2º da Lei 11.101 de 2005. Essas aí são as empresas que não são abrangidas pela lei, certo? Então, as regras de recuperação judicial e de falências previstas na 11.101 não se aplicam a essas empresas ou essas sociedades empresárias que estão previstas no artigo 2º. Certinho? Vamos voltar lá para o nosso material. Questão de número 3. Olhem só o que está perguntando. De quem é a competência para julgar as ações de recuperação judicial e falências? Essa aqui é óbvia, né, pessoal? De quem seria a competência? A competência será das varas de falências. Lembrando o seguinte, existem municípios muito pequenininhos que não têm varas especializadas. Nós temos municípios que possuem 5.000 habitantes, 8.000 habitantes. Esses municípios, pessoal, eles não terão varas especializadas. Porque não existe demanda para levar serviço até aquela vara especializada. O que acontecerá? Nessas localidades onde não existe a vara de falências, nós nos utilizaremos das varas cíveis, certo? Então, o processo ele vai ser distribuído normalmente, certo? De forma aleatória, de forma eletrônica nos locais onde houver, né, a aplicabilidade do PJE, ou de forma física, no local em que o processo eletrônico ainda não foi implantado. Tudo bem? Então, teremos aí a competência das varas de falência, porém, em localidades em que não haja, nós teremos a competência das varas cíveis. Belezinha? Questão de número 4 agora. Vejam só. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá? Vejam só a questão 4. Quais são as atribuições da Assembleia Geral de Credores na recuperação judicial? Essa pergunta aqui é muito importante. Lembrando que a Assembleia Geral de Credores na recuperação judicial, ela tem muitas atribuições. E ela é essencial para o andamento regular do processo. Até porque a fase deliberativa ou deliberatória da ação de recuperação judicial, ela vai tratar especificamente da análise da Assembleia Geral de Credores acerca das objeções que foram trazidas pelos credores em individual a partir da data da publicação do plano de recuperação judicial que foi trazido pela empresa. Além disso, a Assembleia Geral de Credores, ela também tem a missão de eleger o Comitê de Credores, que não é obrigatório, né? Não é a sua instauração não é obrigatória, mas é recomendável. É muito difícil a formação do comitê, porque as atribuições deles são muitas, correto? E eles não recebem remuneração para compor esse comitê. Então, isso que, por vezes, não existe essa instauração. Mas a função precípua, a atribuição precípua da Assembleia Geral de Credores é de deliberação. É de promover denúncias, é de realizar fiscalização, é de verificar se, de fato, o plano de recuperação judicial está sendo aplicado. E é tão importante que a Lei 11.101, de 2005, traz um artigo especial para ela, que é o artigo de número 35. Vamos lá, novamente? Vamos abrir aqui, ó. Então, Ctrl F para ficar mais fácil. Artigo 35. Olhem só. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuição deliberar sobre... Olha só, pessoal. A atribuição
da Assembleia Geral de Credores na recuperação judicial está no inciso 1º do artigo 35. Certo? A atribuição da Assembleia Geral de Credores na falência está no inciso 2º. Então, para nós, aqui na questão número 4, só nos interessa o inciso 1º. Vejam só. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuição deliberar sobre, inciso 1º, na recuperação judicial, aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Então, lembrem-se que os credores eles trazem as objeções e a Assembleia Geral de Credores analisa as objeções que foram trazidas. Com a análise, 3 resultados podem vir: aprovação do plano, modificação do plano ou rejeição do plano. Inciso 2º, a constituição do comitê de credores, a escolha dos membros e de sua substituição, membros e seus suplentes, tá? A linha D, o pedido de desistência do devedor nos termos do parágrafo 4º do artigo 52 dessa lei. Lembrando que, pessoal, o devedor pode desistir do pedido de recuperação judicial feito por ele próprio? Pode. Porém, existe uma diferença. Se ele pedir desistência até o momento anterior à decisão do juiz acerca da procedência ou improcedência da recuperação judicial, ótimo. Ele pode desistir, ele não precisa da autorização dos credores para que ele desista. Até o momento anterior à decisão do juiz que autoriza a recuperação judicial. Se o juiz proferir a decisão dele, que vai ser uma decisão de natureza intelatória, se o juiz proferir a decisão dele, autorizando o início da recuperação judicial e declarando procedente o pedido feito pelo autor, a partir desse momento, ele precisa da autorização dos credores para desistir da recuperação judicial. Esse pedido de autorização, ele vai ser deliberado pela Assembleia Geral de Credores. Certinho? Próxima missão da Assembleia aí, a linha E. Olhem só. O nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. Se o devedor for afastado da administração da empresa em recuperação, um gestor vai ser eleito. E esse gestor, ele pode ser sugerido, né? E também a sugestão feita pelo judiciário, ou pelo próprio credor, pelo próprio devedor, perdão, vai ser deliberado, vai ser matéria de análise da Assembleia. A linha F, qualquer outra matéria que possa afetar os direitos dos credores. Durante todo o processo, a Assembleia ela pode fazer a validação dos atos, pode promover a fiscalização do plano de recuperação judicial e promover qualquer denúncia ao judiciário caso haja desrespeito a um dos itens que foi fixado no plano. Tá? E a linha G, alienação dos bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não previsto no plano de recuperação judicial. Vai deliberar sobre pedidos de autorização de alienação de bens. Então, está em recuperação judicial, alguns bens foram trazidos ali, foram colocados como objeto da recuperação judicial, ótimo. Outros ficaram de fora e eles são classificados como ativo não circulante. Em relação à alienação desses bens, a Assembleia Geral tem que deliberar sobre isso, tá? E manifestar a sua decisão em juízo. Tudo bem? É claro que é o juiz que vai decidir, mas a Assembleia tem o direito de deliberar. Certinho? Então, essas são as atribuições da Assembleia no caso de recuperação judicial. Artigo 35, inciso 1º da lei. Questão de número 5, vamos lá. Quais são as atribuições da Assembleia Geral de Credores na falência? Agora, nós temos aqui, olha aí para a tela, o inciso 2º. E o inciso 2º é menorzinho, nós temos três alíneas, né? Porque a primeira aí, ela foi vetada. Vejam só, olha só, quais são as atribuições da empresa em recuperação judicial, da empresa no processo de falência agora, inciso 2º, a linha B, a constituição do comitê de credores, que é a escolha de seus membros e de sua constituição, igualzinha à atribuição na recuperação judicial. A linha C, a adoção de outras modalidades para a realização do ativo, na forma do artigo 145, e qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores.
basicamente as mesmas atribuições que são conferidas à Assembleia, né, Geral de Credores na recuperação judicial. A recuperação judicial, ela traz aí uma amplitude maior, uma atribuição deliberativa maior para a Assembleia, que a empresa vai continuar existindo. É claro que na falência, como a empresa ela será extinta ao fim do processo, as atribuições da Assembleia são mais reduzidas, porque a empresa não tem muito como agir aí nesse interim. Bem? Beleza, pessoal? Então, artigo 35, inciso 1º, questão de número 4, inciso 2º para a questão de número 5. Certinho? Bora para frente. Questão de número 6. Vejam só. O que ocorrerá se os credores apresentarem objeções em relação ao plano de recuperação judicial apresentado pela empresa devedora? Pessoal, se os credores apresentarem objeções, o que vai acontecer? As objeções vão ter que ser analisadas pela Assembleia Geral de Credores. Nós acabamos de ver. Gente, a partir de quando as objeções elas podem ser apresentadas em juízo? Pessoal, a partir da data da publicação do plano de recuperação judicial. Lembrando que a partir da data em que o juiz ele autorizar a recuperação judicial, a empresa tem 60 dias para trazer a recuperação judicial ao edital de publicação. Publicou, os credores habilitados, aqueles que se habilitaram lá no prazo de 15 dias que nós vimos nas questões anteriores, aqueles credores, eles podem fazer objeções acerca desses itens. Não. Essas objeções são trazidas e a Assembleia Geral de Credores vai deliberar acerca dessas objeções. Certo? Vamos lá na lei, novamente? Vejam só. Vou seguir mais em frente aqui na lei. Vamos lá para o artigo 56. Certo? Em quanto tempo a Assembleia Geral de Credores tem que ser formada para deliberar acerca disso? Em 150 dias. Vejam só, olhem o artigo 56, parágrafo 1º, que é muito importante para vocês aí no caso dessa questão, de número 6. Olha só. Havendo objeção de qualquer credor no plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Então, olha só, havendo objeção de qualquer um dos credores em isolado, o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores para que elas deliberem sobre o plano de recuperação. E veja o parágrafo 1º. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias contados o deferimento da recuperação judicial. Deferiu, protocolei minha petição inicial, o juiz deferiu a recuperação judicial a mim, a partir daquele momento, os credores têm 150 dias para formar a Assembleia Geral. Certinho? E aí, até que nós já vimos lá no artigo 35, uma das atribuições da Assembleia Geral de Credores é deliberar acerca dessas objeções que são trazidas, certo? Os credores em individual. Então, temos aí o artigo de número 56, parágrafo 1º, respondendo a nossa questão de número 6. Questão 7. Em que ocasião a formação da Assembleia Geral não será obrigatória? Pessoal, a Assembleia Geral ela é de formação vinculativa, ou seja, ela é de formação obrigatória na recuperação judicial. Na falência, é facultativa, certo? E ali no plano especial de recuperação judicial, aquele plano que existe, que é uma opção dada, na verdade, para a recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte, ela também não é de formação obrigatória. Então, a Assembleia Geral ela deve ser formada para o procedimento da recuperação judicial comum, convencional, não aquela especial que é aplicada a microempresas, ou empresas de pequeno porte, ou a falência, que também vai ser optativa. Certinho? Então, respondemos aí a questão de número 7. Questão de número 8.
o parcelamento do pagamento de débitos no plano especial de recuperação judicial pode ser feito até quantas vezes? Vejam bem, está perguntando acerca do plano especial de recuperação judicial, gente. O plano especial de recuperação judicial é destinado a quem, pessoal? Ele vai ser destinado às empresas de pequeno porte e também às microempresas. Lembre-se também que o plano especial de recuperação judicial não é obrigatório. O microempreendedor individual e aquele empresário de empresa de pequeno porte, eles têm a opção de seguir no plano especial de recuperação judicial. E quando que eles têm que optar, pessoal? Eles protocolam a petição inicial. Eles não falarem nada na petição inicial, quer dizer que eles não optaram pelo plano especial, eles optaram pelo plano comum. Então, lembrem-se, tenham em mente, o plano especial de recuperação judicial destinado a empresas de pequeno porte e a microempresas não é obrigatório, mas sim meramente optativo. O empresário decide se ele quer optar por ele ou não. Optando, vamos aí à questão número 8 novamente. Parcelamento do pagamento dos débitos do plano especial de recuperação judicial pode ser feito em até quantas vezes? 36 vezes. Onde que nós encontramos isso, pessoal? Artigo 71. Vamos lá? Artigo 7.1. Vejam só. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no artigo 53 dessa lei, no prazo de 60 dias, e limitar-se-á às seguintes condições. Vamos lá? Achar o inciso? Inciso 2º, olha aqui, ó. Deverá o parcelamento em até 36 vezes, ou em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas dos juros equivalentes à taxa do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, a taxa Selic, podendo conter ainda a proposta de abatimento no valor das dívidas. Então, temos aí o parcelamento máximo, né? Sem querer, que a legislação nos traz. Certinho? Seguindo, número 9. Quais são os princípios aplicados à recuperação judicial? Primeiro princípio aplicável. Pessoal, estudem os princípios, tá? Estudem o conceito desses princípios. Belezinha? Então, 3 princípios que são aplicáveis à recuperação judicial. Nós temos o princípio da função social da empresa, certo? O princípio da função social da empresa, ele está ligado ao direito de propriedade. Lembrem-se que toda propriedade, ela tem uma função específica, ela tem uma função social específica, certo? Por exemplo, a função social de uma área agrícola é para que ela sirva, para que ela seja produtiva. O agro, eu tenho que plantar. Uma área rural destinada à pecuária, ela tem que estar servindo de solo para a atividade pecuária. Um imóvel residencial, ele deve servir de residência. Você que mora aí no seu condomínio, por exemplo, você não pode montar uma loja dentro do seu apartamento, porque a função social dele é residencial. Salas comerciais, qual é a função social dela? Servir de comércio. E um dos princípios que nós vamos aplicar à empresa é o princípio da função social da empresa. Para que serve a empresa, pessoal? A empresa serve para exercer suas atividades, as quais estão previstas dentro do seu contrato social, dentro da sua ata constitutiva. Se a minha empresa é um escritório de advocacia, a função social da minha empresa é promover assistência e consultoria jurídica. Se a minha empresa é uma lanchonete, qual é a função social da minha empresa? Servir gêneros alimentícios. Cada empresa vai ter sua função social.
O princípio da função social da empresa diz que a função ela tem que ser contínua. Então, por isso que o princípio da função social surge. A empresa ela tem que dar continuidade às suas atividades para que não prejudique quem, pessoal? A sociedade como um todo, os trabalhadores que dependem do salário que recebem daquele empresário, a prefeitura do município que recebe os impostos que aquela empresa paga. Então, o princípio da função social da empresa ele está intimamente ligado ao direito de propriedade, certo? Artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Outro princípio que vai estar ligado à função social da empresa é o princípio da dignidade da pessoa humana, certo? O que esse princípio diz? Pessoal, a preservação da empresa tem como finalidade precípua não atender os interesses do empresário, mas manter a empresa para que os trabalhadores e para que os credores continuem ali se relacionando, seja por intermédio de uma relação de emprego, seja por intermédio de um contrato de prestação de serviços, certo? Que eles continuem se relacionando, para que eles continuem tendo a sua verba alimentar, né? Eles continuem recebendo a sua contraprestação, seja empregatícia, seja contratual, para que a dignidade dessas pessoas seja mantida. Certo? Então, o princípio da dignidade humana, ele abrange tanto a dignidade do empregado, quanto a dignidade do credor, quanto a sociedade ali. Que toda a sociedade ela vai sofrer com o encerramento de atividade de uma empresa, se essa empresa encerrar suas funções em decorrência de uma falência. Pessoas vão ficar sem receber seus créditos. Certo? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio muito importante aí dentro desse contexto. Você encontra ele dentro da Constituição Federal, certo? E você encontra ele dentro do artigo 54 da Lei 11.101, um artigo importantíssimo, certo? Querem ver aqui? O artigo 54, pessoal, ele não vai trazer para você o princípio da dignidade da pessoa humana, ipsis literis, de forma expressa. Mas ele traz de forma implícita essa importância. Só trazer aqui para cima. Só um instante. Ué. Cinco quatro. Não está nos levando ao local correto. É porque eu abri aqui sem querer outra lei, aquela hora que a tela correu. Pronto, agora vai dar certo. Artigo 54. Aqui, olha só. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalhista, né? Ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Vejam bem, o artigo 54 é uma forma implícita que o legislador trouxe a nós de aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Para eu preservar o trabalhador, eu vou pagar o crédito dele de forma primária. E eu tenho 1 ano para pagar esse crédito dentro da recuperação judicial, segundo o artigo 54. Então, a manifestação do princípio da dignidade humana dentro da lei é essa questão da preferência do pagamento dos créditos trabalhistas em detrimento dos demais. Os créditos trabalhistas, eles têm natureza alimentar, certo? E o último princípio é o princípio da preservação das funções da empresa, né? O princípio da preservação da empresa. A empresa, continuando aí a exercer suas atividades, ela vai trazer consequentemente a preservação da dignidade humana, tanto dos credores quirografários quanto dos próprios trabalhadores, certinho? Então, temos aí esse princípio da preservação da empresa. A empresa ela é criada para ter um caráter contínuo, nós vamos preservar a empresa e assim nós preservamos recolhimentos de impostos, nós preservamos empregos, nós preservamos relações jurídicas e nós preservamos também relações consumeristas, fazem a riqueza circular dentro
daquela comunidade, né, daquela localidade. Certinho? Estudem direitinho esses 3 princípios, que são muito importantes. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui novamente. Essa foi a questão de número 9, né? Questão 10. Quais são as etapas que compõem o procedimento de recuperação judicial? Gente, são 3 etapas. Postulatória, deliberativa, ou de deliberação, executória, ou de execução. Postulatória é quando você postula sua petição inicial, solicitando a recuperação. Deliberatória é quando abre o prazo para deliberação em assembleia, protocolo de objeções, discussão sobre a aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial. E a fase de execução é depois que o plano de recuperação judicial, de fato, ele já foi aprovado pela Assembleia e ele começa a ser colocado em prática, né? Essa é a fase de execução. Lembrando que, se na fase de execução houver a violação de qualquer um dos itens que estejam presentes dentro do plano de recuperação judicial, nós vamos promover a convolução em falência. Beleza? Número 11. Sobre o que tratam cada uma das etapas que compõem o procedimento de recuperação judicial. Acabei de falar para vocês, tá? Acabei de falar para vocês. Fase postulatória, você postula o seu pedido ele vai ser analisado, pode ser que o juiz mande você anexar mais documentos, pode ser que ele mande você emendar inicial. Depois de tudo pronto, o juiz vai analisar seu pedido, ele pode deferir ou indeferir seu pedido. Essa é a fase postulatória. Ele deferiu o seu pedido, nós vamos passar para a fase de deliberação. Aí, após a empresa ter protocolado o plano de recuperação judicial, os credores eles vão deliberar acerca daquele plano, eles vão fazer as objeções vão ser discutidas pela Assembleia Geral, certo? Depois de tudo aprovado, passa para a fase executiva, que é colocar em prática o plano. Ok? Muito bem. Então, essa aí foi a questão de número 11. Questão de número 12. Qual é a natureza das decisões que declaram procedente os pedidos de recuperação judicial e falência? Gente, se o pedido for procedente, ou seja, se o juiz autorizar a recuperação judicial, ou, no caso da falência, se o juiz autorizar a falência, nós vamos ter decisões de natureza interlocutória. Elas não vão pôr fim ao processo. O processo vai continuar. Conferiu a recuperação judicial. Ali para frente, nós vamos partir agora para a fase deliberatória e para a fase executiva. Deferiu a falência. A partir dali, nós vamos passar para arrecadação de bens, nomeação de administrador judicial, avaliação desses bens. Nós vamos partir para a fase de liquidação dos bens, venda, ok? Então, as decisões que deferem tanto a recuperação quanto a falência, elas são decisões interlocutórias. Se, porventura, indeferirem, são sentenças, porque põe fim ao processo. Fechado? Lembrando, se a decisão interlocutória, no caso, deferimento, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Se a decisão negativa, não deferir os pedidos, nós teremos uma sentença e o recurso cabível seria uma ação. Fechado? Questão de número 13. Como devem ser pagos os créditos dos trabalhadores na recuperação judicial? Questão importante. Como que os créditos dos trabalhadores devem ser pagos? Gente, vamos primeiro lá para o artigo número 83. Depois nós vamos voltar aqui para o 54. Só deixa eu voltar aqui na pergunta, para eu ver se está falando de... está perguntando da recuperação judicial apenas. Então, vamos deixar o 83 para daqui a pouco. Vejam só, artigo 54, novamente, que nós tínhamos acabado de ler. Como que os créditos dos trabalhadores vão ser pagos na recuperação judicial, gente? Em até 1 ano. Olhem só, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento de créditos derivados da legislação do trabalho e decorrentes de acidentes do trabalho vencidos até a data da recuperação judicial. Certo? Vejam o parágrafo 1º. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias
o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Certo? Então, a regra geral é que os créditos trabalhistas eles vão ser pagos em até 1 ano. Certo? Aqueles que vencerem até a data do protocolo da recuperação judicial. Agora, se esses créditos trabalhistas decorrerem de inadimplência de salários os 3 meses anteriores ao protocolo do pedido da recuperação judicial e tiverem o teto de até 5 salários mínimos, eles têm que ser pagos em 30 dias. Fechado? Olhem só também o parágrafo 2º. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 anos se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos de forma acumulada: apresentar garantias suficientes ao juízo, aprovação pelos credores titulares dos créditos derivados da legislação trabalhista e decorrentes de acidente de trabalho e garantia da integralidade dos pagamentos dos créditos trabalhistas. Essa aqui é a exceção. A regra é que eles têm que ser pagos em até 1 ano. Ok? Muito bem. Então, temos aí o artigo 54, que responde a nós essa questão de número 13, né? Questão de número 13. Ok? Questão 14. Qual é o prazo para a apresentação do plano de recuperação judicial de pequenas empresas e empresas e de pequenas, médias e grandes empresas, né? Na verdade. Prazo geral. Plano de recuperação, para apresentação do plano de recuperação judicial. 60 dias. Para todo mundo. Seja ele um plano de recuperação especial, seja ele um plano de recuperação comum, certo? Onde que vocês encontram isso aqui, pessoal? Artigo 5.2, salvo engano. Só um segundo. 5.2, 5.3, aqui, ó. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial sob pena de convolução em falência. Então, o prazo é de 60 dias. Ah, mas esse aí é o plano de recuperação judicial. E se for pequena empresa ou empresa de pequeno porte? E aí, pessoal, mesma regra, mesma regra. Olhem aqui, ó, o artigo 71, que vai falar do plano das microempresas, olha aqui em cima, ó, de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte. Ele manda você voltar no artigo 53, mesmo prazo de 60 dias, tá? Ele te manda voltar lá. Essa foi a questão de número 13. Não, 14, agora vamos para 15. Ficou faltando uma letra aqui. O plano especial de recuperação judicial, ele é obrigatório? Não, gente, ele não é obrigatório, ele é opcional. Lembrando, ele é aplicável para empresas de pequeno porte e para microempresas, e ele é opcional. Eu devo optar ou não pelo uso dele na minha petição inicial, certinho? Aproveitando que estamos aqui, ó, vejam o artigo 70. Vou marcar ele aqui para vocês e puxar essa janelinha para cima. Olha só, as pessoas que tratam o artigo 1º dessa lei se incluem conceitos de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas desse capítulo. Olhem só o parágrafo 1º. As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial, que trata o artigo 51 dessa lei. Então, é opcional, olha só. Poderão apresentar. Artigo 70, parágrafo 1º. Ok? Essa foi a questão de número 15, quase acabando. Questão de número
16. É possível se suspender as ações e as execuções em desfavor de microempresas e empresas de pequeno porte que estão passando pelo processo de recuperação judicial? Gente, olha só, é possível suspender? É possível. É possível. Porém, pessoal, se o credor estiver de fora do plano de recuperação judicial, certo? A ação ou execução dele não vai ser suspensa. Lembrem-se, as questões relativas ao artigo 6º, elas são aplicáveis à recuperação judicial comum. As questões inclusas no artigo 71 e parágrafo único são aplicáveis à recuperação judicial em termos de microempresa ou empresa de pequeno porte. Certinho? Só que vejam bem, posso suspender? Posso. Só que no caso do plano especial de recuperação judicial, eu não posso suspender, o credor não está incluído dentro do plano de recuperação especial. Aí o processo dele continua correndo normalmente. Certinho? Vamos lá no artigo 7.1. Artigo 7.1, né? Olha aqui, ó. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no 53 dessa lei e limitar-se-á às seguintes condições. Vamos lá. Olha o parágrafo único. O plano de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição, nem das ações, nem das execuções por créditos não abrangidos pelo plano. Significa que os créditos abrangidos podem ser suspensos. Os créditos não abrangidos não podem ser suspensos. Artigo 70, parágrafo único. Certo? 71, parágrafo único, na verdade. Ok? Essa aí é a resposta da nossa questão. Número 16. Vamos para a de número 17. Sobre a falência de empresas, responda, um errinho aqui, as seguintes questões. Quais são os tipos de crises que podem afetar a empresa? Vamos lá, quais são as crises? Crise de rigidez, crise de eficiência, crise econômica, crise financeira e crise patrimonial. De novo, crise de rigidez, crise de eficiência, crise financeira, crise econômica e crise patrimonial. Segunda parte da pergunta. Entre essas crises, quais são as que importam ao direito empresarial? Quais são as que importam, pessoal? As que importam são 3. Crise financeira, crise econômica e crise patrimonial. Crise de rigidez e crise de eficiência não importam para o direito empresarial, a não ser que elas se transformem em uma dessas outras 3. Certinho? Estudem o conceito de cada uma das crises, tá? 18. Sobre a falência, responda o seguinte questionamento. Quais são as soluções de mercado que podem ser apresentadas frente às crises que podem ensejar a falência empresarial? Crises de mercado, pessoal, soluções de mercado, gente, são aquelas soluções que geralmente são tomadas pelo empresário antes que a empresa ou ela entre de fato em uma crise ou ela corra risco de ter a falência decretada. Mas nada impede que uma solução de mercado ela surja também durante uma recuperação judicial ou durante um procedimento de falência. É uma das soluções mais utilizadas e mais eficazes. Quais são as soluções de mercado que nós temos? Espace, fusão, cisão e incorporação. São as principais. Espace, cisão, fusão e incorporação. Lembrem-se, podem ser utilizadas para prevenir crises, podem ser utilizadas também quando a crise já está instaurada, podem ser utilizadas na recuperação judicial
e na falência, só que no caso da recuperação judicial e na falência, as crises de mercado precisam ter autorização judicial para serem operacionalizadas. E aí, vocês vão estudar a definição dessas soluções de mercado, certo? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vocês vão estudar o que é trespasse, o que é fusão, o que é cisão, o que é incorporação, tá? Vão memorizar, vão aprender isso aí, e uma outra oportunidade eu gravo um vídeo para vocês falando sobre esses conceitos, tá bom? Mas vocês têm esses conceitos no material de vocês, leiam, tá? E estudem, muito importante. Questão 18. O que é ação revocatória e qual o prazo para seu protocolo? Gente, o que é uma ação revocatória? Seguinte, vocês sabem que lá na falência existe a fase de arrecadação dos bens. O administrador judicial vai arrecadar os bens que fazem parte da empresa. Pode ser que ele arrecade após o lacre da empresa ou não. Em algumas situações, as atividades da empresa continuam sendo desempenhadas até certo momento da falência, para que mais pecúnia, né, para que mais ativos sejam arrecadados, para que os credores eles sejam pagos. Certo? Dentro desse contexto, gente, no momento em que o administrador ele vai fazer a arrecadação de bens, ele arrecada tudo, e nós vamos abrir prazo aí para que interessados se manifestem acerca daquela arrecadação. Pode ser que ele tenha arrecadado bens que não sejam da empresa. Que no lacre, por exemplo, ele promoveu o lacre, ele arrecadou bens que estavam dentro das imediações ali da empresa, que não pertenciam à empresa. Por exemplo, dentro do pátio da empresa existiam carros locados. Então, ele arrecadou, mas no momento posterior, ele verificou que isso aí, esses veículos eles eram alugados e que não pertenciam à empresa, certo? Os proprietários desses carros, desses veículos, fizeram um pedido de restituição, esses veículos foram restituídos lá aos seus proprietários, fato, certo? Beleza. Seguiu-se uma arrecadação para promover ali a avaliação daqueles bens e a posterior liquidação para pagamento dos credores. Só que, depois disso, um credor descobriu o seguinte: olha, judiciário, foi feita uma simulação. Aqueles veículos não eram de propriedade da locadora. A empresa que está decretando falência, ela simulou um negócio jurídico e passou para o nome daquela locadora os veículos. Mas aquilo lá só existe para fins de simulação. Uma fraude. E esse credor comprova essa fraude e protocola uma ação revocatória. Para que serve essa ação revocatória? Para fazer com que aqueles veículos, por exemplo, tenham sido retirados da arrecadação de bens, sejam trazidos de novo para compor a massa falida. Que a massa falida é o conjunto de bens que vão ser liquidados para que os valores sejam utilizados para pagar os credores. Então, aqueles bens que foram retirados da massa falida, depois de comprovada que a retirada foi feita de forma irregular, esses bens voltam a fazer parte da massa falida, certo? Para que eles sejam avaliados, liquidados e para que sejam utilizados para pagar os credores. Certinho? Qual é o prazo que eu tenho para protocolar uma ação revocatória? Vamos lá na lei? É de 3 anos, tá, pessoal? Mas vamos lá. Ação revocatória, vocês encontram aqui, ó, a partir do artigo 130. Ok? Olha só. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores e provando-se o conluio fraudulento entre o vendedor e o terceiro com que ele contratar e o prejuízo sofrido na massa falida, que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Vejam só, artigo 132. A ação revocatória que trata o artigo 130 dessa lei deverá ser proposta pelo administrador judicial ou qualquer credor do Ministério Público no prazo de 3 anos contados da decretação da falência. Certinho? Então, o prazo seria de 3 anos. E esse aí é o conceito de ação revocatória. Colinhos? Essa aí foi a questão 19, né? Opa. Questão de número 20.
Vamos lá. Sabe-se que o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição, certo? Então, vejam só, sabe-se que o proprietário de bem arrecadado em processo de falência ou que se encontre em poder de devedor na data da decretação de falência pode pedir restituição. É só explicar até aí. Lembra do exemplo que eu acabei de dar do carro? Suponhamos que, de fato, aquela situação seja lícita e que, de fato, aqueles veículos não eram da empresa, mas sim da locadora. Tá? Então, o judiciário autorizou, nomeou o administrador judicial foi lá e arrecadou todos os bens, formou a massa falida, e aí os credores, os proprietários daqueles veículos fizeram o pedido de restituição. Olha, administrador judicial, aqueles veículos de placa X, Y, Z, eles são minha propriedade e provam que são, de fato, da propriedade daquela locadora. Faz um pedido de restituição, os veículos vão ter que ser devolvidos, certo? Isso é o pedido de restituição. Continuando. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. Vejam só. O que é isso aí? Imaginem só, pessoal, 15 dias antes do requerimento da falência em juízo, certo? Aqui, protocolei o pedido de falência da minha empresa, autofalência, como nós estudamos. O pedido de autofalência da minha empresa, certo? 15 dias antes, eu, empresária, fiz uma compra a crédito. Eu fiz uma compra de uma máquina, uma impressora 3D para minha empresa. Fiz a compra dessa impressora 3D a crédito, certo? No crédito. E essa impressora 3D foi entregue no mesmo dia, 15 dias antes do protocolo da falência. Nesse caso, pessoal, se a venda foi feita a crédito, certo? Em até 15 dias que antecedam o pedido de falência, também tem essa empresa que fez a venda a crédito o direito de pedir a restituição desse bem. Certinho? Bem, continuando a leitura. Sobre o tema restituição, responda. Quais são os casos em que a restituição poderá ser feita em dinheiro? Eu expliquei para vocês os casos em que a restituição é feita em relação à coisa, né? Então, a coisa, o bem, né, ele foi arrecadado e ele é devolvido. Mas quando que isso poderia ser feito em dinheiro? A gente pode ser que o credor ele demore a fazer o pedido de restituição e essa coisa já tenha sido alienada, já tenha sido liquidada. Aí a devolução vai ter que ser feita em dinheiro, mas existem casos em específico. E a resposta para essa questão de número 20, vocês encontram no artigo de número 86. Vamos lá? Vamos ver aqui. Artigo 86. Olha só. Artigo 86. Proceder-se-á a restituição em dinheiro. Vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu tirar essa quadradinho daqui para não atrapalhar vocês. Vejam só. Proceder-se-á a restituição em dinheiro. Inciso 1º. Se a coisa não mais existir, ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos, no valor atualizado, que é o que eu falei para vocês, o bem não existe mais, então vou ter que devolver em dinheiro, sempre em valor atualizado, tá, gente? 2. A importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio da exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3º e 4º, né? Desde que o prazo para tal operação, inclusive de eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Vamos resumir esse item 2? Pessoal, quando que você pode receber em dinheiro? Item 2. Gente, de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Resumindo, adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Recebi em dinheiro, devolvo em dinheiro o adiantamento que eu recebi, certo?
Adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Só isso. Inciso terceiro, valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé nas hipóteses de revogação ou ineficácia do contrato. Certo? Contratei, o contratante é de boa-fé, vou devolver. Certo? E quarto, as fazendas públicas relativamente aos tributos passíveis de retenção na fonte. Então, também vou devolver em dinheiro. Tá? Ok? Vamos resumir? Quando eu posso pedir a restituição em dinheiro? 1, quando a coisa já tiver sido vendida. 2, né, em questões decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. 3, contratos comuns, tá? Contratos comuns. E 4, no caso de as fazendas públicas, né? No caso de tributos passíveis de retenção em fonte, tá? Resumindo, esses 4 itens. Sempre de forma resumida. Prestem muita atenção nesse aí. Prestem muita atenção no artigo 86. Certinho? E a última questão. Vou abrir aqui. Qual o prazo máximo para que sejam vendidos os bens arrecadados na falência? Gente, simples. 30 dias. Tá? Onde que está isso? Artigo 104. É o 104A. Não. Errei o número do artigo, gente. 114. 114. Olha só. Se não forem encontrados bens a serem arrecadados, ou se forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz e, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 dias para se manifestarem, certo? Vamos lá para o parágrafo 2º. Aqui, ó. Decorrido o prazo previsto no caput, que é de 10 dias, né, da manifestação dos interessados, o administrador judicial promoverá a venda dos bens arrecadados no prazo máximo de 30 dias. Só que são 30 dias para bens móveis e 60 dias para imóveis, tá? E aqui, ó, para bens móveis e 60 dias para imóveis. E apresentará em seu relatório nos termos para os efeitos dispostos nesse artigo. Vamos lá. Olha só. Arrecadei os bens. Vejam só, olha o caput aqui, ó. Não forem encontrados bens a serem arrecadados, ou se arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador informará imediatamente o juízo. Ouvido o representante do MP, será um prazo de 10 dias para que os interessados se manifestem. Beleza. Depois desses 10 dias, vamos vender os bens que existem. Certo? Qual é o prazo que eu tenho para vender os bens que existem? 30 dias, se forem imóveis, 60 dias, se forem imóveis. Pronto, acabou. Só isso. Certinho? Tudo bem? Pessoal, encerramos, então, a resolução do nosso estudo dirigido, tá? Esse que ficou proposto para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato, ok? E aí eu volto com outro vídeo com mais revisões em momento oportuno para ajudar vocês aí no estudo de direito empresarial. Tudo bem? Até mais, pessoal. Espero ter sido proveitosa a aula para vocês. Bons estudos e sucesso. Tchau.